Então, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. A ideia aqui hoje vai ser a seguinte, né? Vai ser a gente falar um pouco sobre o conteúdo, né? O que a gente está estudando aqui e resolver os exercícios, né? Eu já deixei a resolução lá na plataforma, né? No Classroom, só que eu vou fazer a resolução deles aqui, né? Explicando. Então, tem as duas opções, você já tem ele em formato de imagem lá e aqui vai ter o vídeo, beleza? Então, para a gente começar, né, a parte inicial aqui do nosso assunto, a gente está começando a falar sobre aceleração, beleza? E o conceito de aceleração ele é bem simples também, né? Do mesmo jeito que a gente tinha o conceito de velocidade, que é você está mudando de posição e o quanto você muda de posição num certo intervalo de tempo, beleza? Então, velocidade é basicamente isso, qual que é a rapidez do seu movimento, qual que é a rapidez com que você vai mudando de posição. Então, eu estou num certo ponto, eu vou e mudo para um outro ponto, qual foi a rapidez para essa mudança? Eu posso ter feito isso em 5 segundos, em 1 hora, então quanto menor o tempo, mais rápido foi o movimento, quanto maior o tempo, mais lento foi o movimento. Agora, quando a gente fala de aceleração, a gente está falando do quê? Da mudança de velocidade. O que acontece? Eu posso fazer o movimento num certo trecho com uma velocidade e eu posso aumentar essa velocidade e no mesmo tempo vou fazer um trecho muito maior, né? Porque se eu tenho uma velocidade maior, eu percorro uma distância maior num certo intervalo de tempo. Então, se eu percorro 20 metros em 1 segundo, eu tenho uma velocidade de 20 metros por segundo. Se eu percorro 40 metros por segundo, eu tenho o dobro da velocidade. Então, eu percorro uma distância maior. Na primeira situação, eu percorri 20 metros em 1 segundo. Na segunda situação, eu percorri 40 metros em 1 segundo. É uma distância maior, no mesmo intervalo de tempo. Então, quando a minha velocidade ela muda, eu acabo percorrendo distâncias diferentes no mesmo intervalo de tempo. Em 1 segundo eu posso percorrer 20, no próximo segundo eu posso percorrer 30, no próximo segundo percorrer 40 e por aí vai. Na minha posição, a quantidade, a razão da mudança da posição, né, a quantidade que a minha posição varia, ela vai mudando com o tempo, beleza? Então, quando a gente fala de aceleração, a gente está falando de mudança de velocidade. Então, estou falando em percorrer espaços diferentes em tempos iguais, né? Se eu pegar o mesmo intervalo de tempo sempre, eu vou estar percorrendo sempre distâncias diferentes, porque a minha velocidade está mudando. Então, vamos chegar aqui, ó, a aceleração, né, que é o tema aqui da gente. Aceleração média. Então, a mesma ideia, a aceleração média, por quê? É a mesma ideia lá da velocidade média. Porque a aceleração média vai ser o seguinte, se eu pego a minha velocidade, ela pode mudar de uma forma muito rápida, muito lenta, no meio do caminho isso pode acontecer várias vezes, de formas diferentes. Então, se você pega, pensa igual se você estivesse dirigindo um carro. Quando você pisa no acelerador, o carro vai ter uma certa aceleração. Só que quando você tem que mudar de marcha, né, um carro manual, você vai ter que mudar de marcha, ou até no carro automático, nesse momento da mudança de marcha, você perde um pouquinho do torque que a gente chama do motor, né? O torque seria essa força que ele aplica na roda ali para poder fazer a roda girar. Então, no momento que você tem que trocar a marcha, você vai ter que parar de acelerar por um certo instante de tempo, né? Para você fazer a mudança de marcha e depois voltar a acelerar. Então, nesse intervalo de tempo, a sua aceleração ela vai mudar, você vai perder a aceleração. Num carro automático, a mesma coisa, na mudança, só que no carro automático acontece de uma forma mais rápida, né? Mas essa mudança é quase imperceptível, essa perda de aceleração, mas acontece um pouquinho nesse intervalo de tempo. Então, se você tem mudança de aceleração, a gente está acabando calculando uma aceleração média, beleza? Ali depois a gente vai falar de aceleração constante, né? São situações que você pode ter aceleração constante, mas no geral quando a gente fala de aceleração média é o quê? Ela pode variar, mas está chegando num valor médio. Então, a aceleração média ela é calculada como? A aceleração média é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, aqui ó, eu tenho que a velocidade final menos a velocidade inicial, né, dividido pela variação de tempo, que é o tempo final menos tempo inicial. Beleza? Então, a gente pode utilizar a equação aqui e tem que sempre lembrar dessa relação aqui do delta, né? O delta ele é sempre variação.
Então, variação da velocidade é você pegar o valor da velocidade final e subtrair da velocidade inicial. Variação do tempo é pegar o tempo final e substituir do tempo inicial, beleza? Às vezes a gente vai precisar disso, às vezes não. Muitas vezes até que a gente não precisa, a gente já pega direto, né, o ΔT, a gente já pega o intervalo de tempo que durou o movimento, beleza? E esse intervalo de tempo que durou o movimento, ele pode ser dito, tipo, foi um movimento de 1 hora, de 20 minutos, de 30 minutos, né? Então você já pega esse intervalo de tempo, né, do movimento. Diferentemente do cara virar para você e falar assim, o movimento começou às 4 horas e terminou às 4h15. Então, você tem que fazer a diferença do tempo, né? O tempo final é 4 horas e 15 minutos, o tempo inicial é 4 horas, tem uma diferença de 15 minutos, e aí vem toda a questão também da unidade, e pouco a pouco vai falando sobre isso. Mas a unidade, tem hora que você vai precisar usar segundo, tem hora que você vai precisar usar hora, tá? Então, ó, aceleração média nada mais é do que a relação entre variação de velocidade e o tempo que demorou para essa velocidade variar, né? Por exemplo, se eu tenho um movimento que o objeto parte do repouso, então velocidade inicial igual a zero, é isso aqui tem que lembrar. O objeto parte do repouso, né? Significa que a velocidade inicial é zero. E a velocidade final dele é igual a 30 metros por segundo, beleza? E aí esse movimento dura 15 segundos, beleza? Isso já é o ΔT, porque ele fala que o movimento dura 15 segundos, é o intervalo de tempo que durou o movimento. Então são 15 segundos, beleza? E aí a minha aceleração média, então, vai ser velocidade final menos velocidade inicial, 30 menos zero, dividido por 15. Minha aceleração média vai dar, então, 30 menos zero dá 30, 30 dividido por 15, 2 metros por segundo ao quadrado. Então a gente tem a unidade aqui, ó, presta atenção, é 2 metros por segundo ao quadrado. Por que esse segundo ao quadrado? Então repara o seguinte, ó, se a gente pegar as unidades aqui, ó, que estão envolvidas nessa equação, ó, a aceleração média é o quê? É ΔV. ΔV é variação de velocidade. Então a velocidade ela é dada em metros dividido por segundo, beleza? Vou colocar aqui, ó, entre colchete, porque eu estou falando da unidade da aceleração média. Então, ó, o que acontece? A velocidade é metro dividido por segundo. Isso aqui está dividido pelo tempo. E o tempo aqui embaixo também é dado em segundo. Então, repare que você divide metro por segundo e depois divide por segundo de novo. Então, essa unidade fica metro dividido por segundo ao quadrado. Beleza? Por isso que a unidade aqui é metros por segundo ao quadrado. É uma coisa boa aí para a gente poder diferenciar o que é aceleração e o que é velocidade. Beleza? Toda aceleração, então vou pegar lá uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração tem segundo ao quadrado. A velocidade, por exemplo, a velocidade de 5 metros por segundo, não tem quadrado. Então, pegou um valor que é metros por segundo é velocidade, pegou um valor que é metros por segundo ao quadrado é aceleração, ou quilômetros por hora ao quadrado, quilômetros por segundo ao quadrado. Sempre que o tempo aqui estiver ao quadrado, a gente está falando de aceleração. Quando o tempo não estiver elevado ao quadrado, é elevado à potência 1, a gente não costuma colocar o 1, né, como potência, mas tiver só metros por segundo, quilômetros por hora, quilômetros por segundo, vai ser sempre velocidade, beleza? E aí, a ideia é a gente começar a resolver aqueles exercícios. Eu tenho que falar ainda sobre essa parte do movimento progressivo e movimento retrógrado. Então, ó, tem a explicaçãozinha ali, mas vamos lá. O que é um movimento progressivo e retrógrado? Deixa eu fazer aqui, ó. Movimento progressivo e retrógrado. Então, o que acontece? Do mesmo jeito que aqui no exemplo, ó, ele coloca uma situação A e B, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, a situação A e a situação B. Então, vou colocar aqui.
Então, ó, na situação, só que eu vou colocar um rapazinho mesmo. Deixa eu desenhar aqui, ó. Colocou um pouquinho diferente ali, mas não tem problema. Vou colocar aqui, ó. O rapazinho tá aqui, ele tá movimentando para cá, ó. Ele tem uma certa velocidade. E aí aqui, ó, vamos colocar assim, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, e por aí vai. Então ele está andando nesse sentido, né? Ele está andando daqui para cá. E aqui é o sentido positivo do meu eixo, é o sentido positivo do eixo que eu estou considerando de movimento, né? Meu referencial. Meu sentido positivo do referencial está para cá. E ele está andando no sentido positivo. Então repara o seguinte, se eu considerasse ele começando nesse ponto aqui, ó, na posição 0, considerar esse aqui como tempo 0, ele está na posição inicial igual a 0. Tempo inicial, a posição dele inicial é 0. Aí vamos pensar que depois de um certo tempo, ele está nessa posição aqui, ó. No tempo 1, ele está na posição 4. Beleza? Então ele começa o movimento aqui, na posição 0, e depois de um certo tempo, eu não coloquei que pode ser 1 segundo, 2, 3, 4, ele vai estar na posição 4. Então, qual que vai ser o ΔS dele? O ΔS dele vai ser a posição final, que é 4, menos a posição inicial, que é 0. Beleza? Ó, a posição inicial que é 0. E aí, 4 menos 0 dá 4. Beleza? Então, eu tenho uma variação de posição positiva. Beleza? A minha posição, ela variou de forma positiva. 4 menos 0. Consequentemente, se você pegar lá a equação da velocidade, lembrar a velocidade média, ela é a variação da posição dividido pela variação do tempo. Se o ΔS é positivo, o ΔT ele vai ser sempre positivo para a gente. Então, se o ΔS é positivo, eu estou pegando o valor positivo e dividindo por outro valor positivo. Então, se o ΔS é positivo, a velocidade média também é positiva. E isso é uma característica do movimento progressivo, beleza? O movimento progressivo, então vou colocar aqui, ó, progressivo. A minha variação na posição é positiva, é maior que 0, e a minha variação na velocidade também é positiva, é maior do que 0. Beleza? Maior do que 0 significa positivo. Beleza? Então, eu tenho uma variação na posição positiva e uma variação na velocidade positiva também. Isso é um movimento progressivo. Qual que vai ser a ideia do movimento retrógrado? Então, vou fazer o seguinte, ó. O desenho que está um pouquinho diferente, repara que ele coloca o rapazinho aqui, ó, movimentando no sentido oposto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, né, da mesma situação. A gente vê que só depende do referencial, né, o que é o movimento progressivo, o que é o movimento retrógrado. Esse rapazinho está aqui e está movimentando da mesma forma, para a mesma direção, só que repara agora, se para cá é positivo, ó, eu vou começar, aqui vai ter a posição, por exemplo, 4, 3, 2, 1 e 0. Né? Porque se o referencial está crescendo para cá, então tem que ser, né, 0, 1, 2, 3, 4, tem que crescer nesse sentido. Beleza? Então, se esse rapazinho está saindo daqui, ó, então vamos supor que no tempo inicial, né, no início do movimento, a posição inicial dele é igual a 4. E aí, depois, de novo, de um certo intervalo de tempo, ele chega aqui nessa posição. Então, no tempo 1, a minha posição vai ser 0. Beleza? E aí, repara o seguinte. Se eu faço agora o meu ΔS, o meu ΔS é a posição final, que é o 0, menos a posição inicial, que é o 4. Isso aqui vai ser igual a menos 4. Beleza? Então, no movimento retrógrado, então retrógrado, o meu ΔS ele é negativo, então menor do que 0, e o meu ΔV também vai ser menor do que 0. Beleza? Então, ó, por que o ΔV é menor do que 0? Porque eu estou pegando um valor negativo e dividindo por um valor positivo. Se eu faço isso, divido um valor
negativo por um valor positivo, eu vou ter um valor negativo de velocidade, beleza? Então, a minha velocidade, eu coloquei ΔV, mas pode ser só a velocidade, né? Porque aqui no caso, movimento progressivo e retrógrado, eu não necessariamente preciso ter variação de velocidade, tá? Então, pode ser só V. Basta eu ter a velocidade positiva ou negativa, né? Então, velocidade negativa significa movimento retrógrado, velocidade positiva significa movimento progressivo. Beleza? Então, essa é a primeira parte ali a primeira parte aqui da explicação, né? Então, vamos lá para a parte de movimento acelerado e movimento retardado. Então, ó, movimento acelerado e movimento retardado. Vamos colocar aqui. Movimento acelerado ou retardado. Beleza? Então, olha só, galera. Deixa eu ver o exemplo que ele usa aqui, ó. Ele coloca também, separa em A e B. Ele coloca duas situações aqui, ó. Situação A, situação B e situação B. Então, vamos fazer alguma coisa parecida com o que ele colocou aqui para a gente poder exemplificar o que é o movimento acelerado e o que é o movimento retardado, tá? Então, ó, vou colocar aqui o referencial. Para cá como positivo. Beleza? Isso, ele coloca o referencial no A, o positivo sempre para cá. Então, vou colocar as duas situações aqui, ó. E aí ele coloca o carro, eu vou colocar carrinho super turbinado aqui, né, e outro carrinho super turbinado aqui, beleza? E nas duas situações o carro está movimentando para cá, beleza? Só que ele tem uma mudança de velocidade, ó. Então o que acontece? Qual que é a ideia? Nesse ponto aqui, nessa posição aqui, o carro ele tem uma velocidade, né, de 30 metros por segundo. E aí aqui na frente, então nesse ponto aqui, quando ele chegar nesse ponto aqui na frente, depois de um certo intervalo de tempo, ele vai ter uma velocidade de 60 metros por segundo. E aqui, ó, a situação é um pouquinho diferente. Quando ele está nesse ponto aqui, ele tem a velocidade de 60 metros por segundo, e quando ele chega aqui na frente, ele tem uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, se a gente voltar lá na equação da aceleração média, ó, a aceleração média ela é igual o ΔV dividido por ΔT. Beleza? Então, esse movimento aqui, ele demorou um certo intervalo de tempo, né? Se você pegar, por exemplo, se você pegar daqui até aqui, né, o movimento durou um certo ΔT. Mesma coisa aqui embaixo. Pode ser 10 segundos, 20 segundos, 1 hora, 1 minuto, tanto faz. Vai ter um certo ΔT, um certo intervalo de tempo dessa mudança aqui, para acontecer essa mudança de velocidade. Só que se você reparar, o que acontece? Aqui, o meu ΔV, ele vai ser, o ΔV é a velocidade final menos inicial, né? Então, velocidade final 60 menos velocidade inicial 30, eu tenho um ΔV de 30 metros por segundo. Aqui, ó, eu tenho um ΔV, é velocidade final menos inicial. Então, a velocidade final é 30 e a inicial é 60. Eu tenho um ΔV de menos 30 metros por segundo. Então, de novo, o que acontece? Eu tenho o tempo sempre positivo. Aqui eu tenho uma variação de velocidade positiva, aqui eu tenho uma variação de velocidade negativa. Beleza?
Só que repara o seguinte, se você pegar lá, né, pelo ΔS e for olhar, ó, pegar pela velocidade, né, qual que é a sua velocidade, repara que aqui a sua velocidade, ó, ela está sempre no sentido positivo, beleza? Então, aqui também a sua velocidade está sempre no sentido positivo. Então, ó, o que acontece? Se você está movimentando na direção positiva, ó, nessa situação você tem um ΔS positivo e você vai ter uma velocidade também positiva. Nessa situação aqui, ó, eu vou ter um ΔS positivo e uma velocidade também positiva. A variação da velocidade é negativa, mas a velocidade do carro ainda é positiva. Por quê? Porque está movimentando na direção positiva do eixo X. Beleza? Então, são várias coisas para a gente analisar. Por mais que a variação da velocidade seja negativa, aqui a minha velocidade ela ainda é positiva. Eu estou movimentando na direção positiva do eixo. Quando eu falo que o meu ΔV ele é positivo, né? Então aqui, se meu ΔV ele é positivo, significa que a minha aceleração também é positiva, porque eu estou dividindo, né, o ΔV positivo pelo um tempo positivo. Agora, quando eu falo que o meu ΔV ele é negativo, a minha aceleração também é negativa. Beleza? E aí é que a gente chega em tudo que a gente precisa. Para a gente falar que o movimento ele é acelerado, eu podia até mostrar o outro ali, mas eu vou fazer o seguinte, vou pegar separado aqui. Ó. O que acontece? Aqui eu tenho uma aceleração, cadê? Ó. Eu tenho uma aceleração positiva, beleza? E eu tenho uma velocidade positiva. Então, quando a gente vai analisar se o movimento é acelerado ou retardado, a gente pega o que? Aceleração e velocidade. Então, ó, como a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, eu tenho um movimento acelerado. Aqui, ó, eu tenho uma velocidade positiva, mas eu tenho uma aceleração negativa. Então, aqui eu tenho um movimento retardado. Beleza? Então, ó, aceleração negativa e velocidade positiva, eu tenho um movimento retardado. Agora, vamos fazer a outra situação. Ele coloca ali como situação B, né? A situação B, ele coloca o referencial para o outro lado, ó. Então, vamos colocar o referencial do outro sentido aqui agora. Então, o referencial positivo está para cá. E o referencial positivo está para cá. E aí, coloca o carro movimentando, né, nas duas situações, né? E aí, coloca o carro movimentando para lá. Então, o meu carro está movimentando para cá, para o lado negativo. E aqui, qual que é a ideia? Ó? Ele começa aqui nesse ponto e vão terminar nesse ponto. Igual a gente fez lá em cima. Só que como ele está movimentando no sentido negativo, né? Está movimentando no sentido negativo, no sentido contrário, né? O meu referencial é aquela mesma ideia que a gente colocou aqui, ó. Tá vendo, ó? O meu ΔS, quando ele movimenta no sentido contrário, meu ΔS é negativo, consequentemente minha velocidade é negativa também. Então, por isso que ele coloca os valores ali, já coloca valores negativos, ó. Aqui ele está com uma velocidade de 30 metros por segundo negativa, e aqui ele está a velocidade de 60 metros por segundo também negativa. Por que isso acontece? Ó? Vamos lá, igual a gente colocou ali, ó, porque o meu ΔS ele é negativo, consequentemente, né? Se meu ΔS ele é negativo, eu vou ter uma velocidade negativa, beleza? O contrário que a gente colocou aqui, né? Que ΔS positivo, velocidade positiva, aqui dando ao contrário no meu referencial, beleza? E aqui embaixo, ó, ele coloca, né, ele começando com uma velocidade de menos 60 metros por segundo e aqui, né, menos 30 metros por segundo. É a velocidade com que ele chega aqui. Então, de novo, eu tenho um ΔS negativo e tenho uma velocidade negativa. Beleza? E também eu tenho um certo intervalo de tempo nas duas situações, né? Assim, o movimento ocorre depois de um certo ΔT, né? Precisa de um tempo para ele sair de uma posição e chegar na outra.
Então, ó, o que que acontece agora? É aquele mesmo raciocínio que a gente fez, ó. Como é que vai ser a variação da velocidade, ó? Então, eu vou pegar aqui e vou calcular meu ΔV nessa situação. O ΔV ele é a variação da velocidade final menos inicial. A final é menos 60, então menos 60 menos a inicial, que é menos 30. E aí você vai ter menos com menos mais, meu ΔV vai ser igual a menos 60 mais 30, eu vou ter um ΔV igual a menos 30 metros por segundo. Então, ó, se meu ΔV é negativo, ΔV negativo significa que a minha aceleração é negativa, né? Igual a gente fez aqui, ó. ΔV negativo, aceleração negativa. Aqui, ó, a mesma ideia. Quem vai ser meu ΔV? ΔV vai ser velocidade final, que é menos 30, menos o menos 60, que é a velocidade inicial. Beleza? Então, o meu ΔV vai ser menos 30, menos com menos mais 60. Então, meu ΔV ele vai dar um valor, menos 30 mais 60, mais 30 metros por segundo. Então, meu ΔV ele é positivo. Consequentemente, minha aceleração também é positiva. Então, vamos lá de novo. O que a gente fez? Ó? Eu tenho aqui uma velocidade menor do que zero e eu tenho uma aceleração menor do que zero. Beleza? Quando eu tenho os dois, né, velocidade e aceleração menor do que zero, os dois são negativos, aqui eu tenho um movimento acelerado. Por quê? Eu reparo que a minha velocidade está aumentando. Aqui eu tenho uma velocidade negativa e uma aceleração positiva, são sentidos opostos. Então aqui eu tenho um movimento retardado. Beleza? Então, ó, o movimento acelerado significa que eu tenho uma variação, uma velocidade positiva e uma aceleração positiva, ou velocidade negativa e aceleração negativa. A aceleração e a velocidade elas têm o mesmo sentido. E aí eu tenho movimento acelerado. Por que movimento acelerado? Porque a velocidade ela vai aumentar. Repara aqui, ó, que nas duas situações, o meu ΔV aqui, ó, eu estou saindo de 30 indo para 60. Aqui eu estou saindo de menos 30 indo para menos 60. A minha velocidade já está aumentando em módulo, beleza? Como assim em módulo? Se você pensar só no valor positivo, ela está aumentando 30 para 60, 30 para 60, beleza? Aqui o sinal de negativo ele aparece só por causa do nosso referencial, porque eu estou movimentando contra o meu referencial. E se eu movimento contra o meu referencial, eu vou ter valores de velocidade negativa, mas a velocidade ela está aumentando em intensidade. Uma velocidade de 30 metros por segundo ela é menor do que uma velocidade de 60 metros por segundo. Da mesma forma que uma velocidade de menos 30 metros por segundo, em módulo ela vai ser menor do que menos 60 metros por segundo. Aqui eu tenho movimento mais rápido, aqui eu tenho movimento mais rápido, aqui eu tenho movimento mais lento, aqui eu tenho movimento mais lento, beleza? Então, se a minha velocidade é negativa e eu tenho uma aceleração negativa, os dois estão no mesmo sentido. Quer dizer que a aceleração está fazendo a velocidade, porque quem faz a aceleração é uma força. A gente vai falar disso mais para frente. Então, quando você aplica uma força no sentido do movimento, você aumenta a velocidade desse movimento, você acelera esse movimento. Aqui é como se eu estivesse aplicando uma força no sentido oposto. Eu estou movimentando para um lado e estou aplicando força para o outro lado. E aí eu tenho uma desaceleração, eu tenho um movimento retardado. Beleza? Então, essa que é a ideia, né, da parte de movimento acelerado e retardado. E aí, por último, a ideia é a gente resolver as questões ali que eu propus para vocês. Ó, uma revista especializada compara o desempenho de dois carros, um de passeio e um outro de Fórmula 1, ao serem acelerados de 0 a 100. Então, vamos lá, ó. Exercício 7. Então, a variação da velocidade, eu vou colocar a velocidade inicial é 0, a velocidade final é 100 km por hora. Beleza? Aí fala que o carro de passeio, ó, os carros, os correspondentes intervalos de tempo são respectivamente 3,9 segundos e 3,2. Então, vou colocar aqui, ó, o ΔT do carro de passeio é 13,9. Carro de passeio. E o ΔT do Fórmula 1 é igual a 3,2 segundos. Então, de Fórmula 1, P de passeio. Quantas vezes a aceleração escalar do carro de Fórmula 1 é maior do que a do carro de passeio? Então, repara o seguinte, ó.
A aceleração, né, média, a aceleração escalar, que ele chama de aceleração média, ela é calculada pela variação de velocidade dividido pela variação do tempo. Beleza? Então eu posso pegar e simplesmente dividir a variação de velocidade, que repara, é velocidade final menos inicial, que é 100 menos 0. Então minha variação de velocidade vale 100. Então eu posso pegar que a aceleração, vou chamar aqui do carro de passeio, é 100 dividido por 13,9, que é dividir a variação pelo tempo, e a aceleração do carro de Fórmula 1 é 100 dividido por 3,2. Então, vamos dar valores aqui, né? Dividido por 13,9, aproximadamente 7,19. E aqui 100 dividido por 3,2, que dá aproximadamente não, isso que vai dar exato, igual a 31,25. Então esses são os dois, isso aqui sem preocupar com unidade, tá, galera? Porque aqui ficaria quilômetro, a unidade que ficaria, porque eu estou dividindo a quilômetro por hora, pegando quilômetro por hora e dividido por segundo, então ficaria hora vezes segundo nos dois, quilômetro por hora vezes segundo. Tá? Não precisa se preocupar com isso agora, essa questão de unidade não. É importante a gente entender a unidade. Mas aqui eu estou fazendo porque, como a gente quer só a relação entre os dois, a unidade, como os dois estão usando a velocidade de km por hora e os dois estão usando o tempo em segundos, eu não preciso se preocupar com a unidade, porque os dois têm a mesma unidade. Para achar a relação entre os dois, basta agora dividir. Né? Eu vou pegar o valor da aceleração 1 e dividir pelo valor da aceleração, né, do carro de Fórmula 1 para o carro de passeio. 31,25 dividido por 7,19. Então, 31,25 dividido por 7,19, você vai ter aí um valor de aproximadamente 4,3, que é a resposta, 4,3 vezes. Então, ó, essa aqui é uma forma da gente poder resolver. Uma outra forma, que é um pouquinho mais bonitinha, assim, matematicamente, de resolver, é o quê? O que acontece, ó? Se eu pegar para escrever qual que é a aceleração do carro de Fórmula 1, ela vai ser a variação, né, que é 100, que é o ΔV, vou deixar aqui o ΔV, dividido pelo ΔT1, que é o tempo do carro de Fórmula 1. Se eu pegar para escrever a aceleração do carro de passeio, vai ser o mesmo ΔV dividido pelo tempo do carro de passeio, beleza? Então acompanha o raciocínio aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte: as duas velocidades, as duas variações de velocidade, elas são iguais. As duas valem 100. Só que eu não vou colocar o valor, eu sei que elas são iguais. Então, se elas são iguais, eu vou deixar elas isoladas. Eu vou isolar as duas nas duas equações, ó. Vou isolar o ΔV nas duas equações. Então, para isso, eu faço o quê? Eu pego o ΔT e passo para cá, multiplicando tanto aqui quanto aqui. Beleza? Então, vai ficar a aceleração 1 vezes o ΔT1 é igual a ΔV. E aqui a mesma coisa, a aceleração do carro de passeio vezes o ΔT do carro de passeio é igual a ΔV. E aí eu sei que os dois ΔV são iguais, né? Eu sei que esse cara vale 100, esse cara vale 100. E eu posso escrever, né? Eu posso escrever assim, 100 é igual a 100. Isso aqui matematicamente está correto, né? 100 é igual a 100. Então eu posso escrever que esse ΔV aqui, vamos colocar assim, ó, vamos colocar um só para a gente entender, para ver que são ΔVs de situações diferentes, mas eles são valores iguais, né? Então, o ΔV1 e o ΔP. Então, ó, o ΔV1 ele é igual ao ΔVP. Então, a variação do carro, da velocidade do carro de Fórmula 1 é igual à variação da velocidade do carro de passeio. Só que essa variação eu posso escrever como aceleração do carro de Fórmula 1 vezes o ΔT do carro de Fórmula 1. E essa aqui eu posso escrever como a aceleração do carro de passeio vezes o ΔT do carro de passeio. E a gente chega, repara, ó, A1 e AP é a mesma coisa que está aqui, ó, eu tenho que dividir um pelo outro. Então, se eu vou passar esse cara, né, para o lado de cá dividindo, porque ele está multiplicando, e passo esse cara para o lado de cá também dividindo, porque ele está multiplicando. Então, vai ficar a aceleração do carro de Fórmula 1 dividido pela aceleração do carro de passeio é igual a variação do tempo do carro de passeio dividido pela variação do tempo do carro de Fórmula 1. Que é o que a gente fez aqui, ó. Só que aqui a gente usou o 100 para calcular.
Então aqui eu vou ter a aceleração do carro de Fórmula 1 dividido pela aceleração do carro de passeio é igual o quê? Eu pego o tempo do carro de passeio, que é 13,9, e divido pelo carro de Fórmula 1, que é 3,2. Quando você fizer essa divisão, você vai chegar nos mesmos, né, aproximadamente 4,3. Eu só pego os dois tempos e divido, que dá certo. Mas por que dá certo? Por causa de todo esse raciocínio que a gente faz aqui, né? Se você pega só o tempo e divide um pelo outro, por que você dividiria o 13,9 por 3,2 e não 3,2 por 2,9, né? Se você... porque eu sempre divido o maior pelo menor. Não é sempre não, né? Então 3,2 dividido por 13,9. Se fizesse o contrário, ia dar 0,2, né? Então tem situações que a gente vai ter que dividir o menor pelo maior. Nessa aqui, a gente podia dividir o maior pelo menor. Ele pediu a relação entre as duas ali, mas ele não especifica, né? Deixa eu voltar aqui. Quantas vezes a aceleração... Aí a pergunta, né? Quantas vezes a aceleração do carro de Fórmula 1 é maior? Então você vai dividir, você vai ver que é 4,3 vezes maior. Beleza? Mas ele poderia perguntar, por exemplo, qual que é a relação entre a aceleração do carro de passeio com o de Fórmula 1. Então, quando ele coloca essa sequência, o carro de passeio primeiro e depois o carro de Fórmula 1, a relação entre os dois seria o 0,2 que a gente calculou aqui, né? Quando dividir ao contrário. Então, tem algumas situações que você vai ter que dividir o menor pelo maior, tem algumas que você vai ter que dividir o maior pelo menor, beleza? Então, não é sempre que vai ser essa divisão do maior pelo menor, não. Aqui foi, beleza? Então, vamos para a questão 8. Questão 8 vem naquela ideia do movimento, né, progressivo, retrógrado, acelerado ou retardado. Então, os esquemas abaixo indicam as posições de uma bolinha de tênis que descreve uma trajetória retilínea. A trajetória foi orientada no sentido do movimento em A e em sentido oposto em B. Classifica o movimento da bolinha em cada situação, dizendo se é progressivo ou retrógrado, se é acelerado ou retardado. Então, vamos lá. Vamos pegar a primeira situação aqui, situação A. Eu vou desenhar ali primeiro e aí depois a gente dá uma olhadinha aqui como é. Então prontinho, o desenho está aqui, né? Eu tenho lá tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3. Então esse cara está movimentando para cá, a minha velocidade está para cá. Velocidade no mesmo sentido do meu referencial, quer dizer que eu tenho uma velocidade maior do que 0, beleza? Repara que para cada intervalo de tempo aqui, daqui para cá, eu tenho um ΔS. Daqui para cá, eu tenho um ΔS maior. Daqui para cá, eu vou ter um ΔS maior ainda. Então, vou chamar de ΔS1, ΔS2, ΔS3. Beleza? Então, o que acontece? A posição está ficando essa variação de posição está ficando cada vez maior. Repara que o intervalo de tempo é sempre um segundo. Daqui para cá, eu tenho um segundo. Aqui é um segundo. Daqui para cá também é um segundo. E daqui para cá também é um segundo, né? É de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3. Sempre um segundo de movimento. Mas a posição está aumentando. Então, se a posição está aumentando, significa que a minha velocidade está aumentando. Se a velocidade está aumentando, significa que eu tenho aceleração no movimento. Beleza? Então, eu tenho uma velocidade maior do que 0. Eu tenho um ΔS sempre positivo, porque eu estou mudando minha posição sempre no sentido positivo. Então, eu tenho um ΔS sempre positivo também. Beleza? A minha velocidade está aumentando. Então, se ela está aumentando, meu ΔV é positivo. Consequentemente, minha aceleração também é positiva. Beleza? A velocidade aqui, tal. Então, se você lembrar ali daquela folhinha, essa folhinha que a gente fez na outra situação, velocidade positiva, aceleração positiva, acelerado. Beleza? E foi aqui que eu fiz, ΔS positivo e velocidade positiva, movimento progressivo. Então aqui tudo está positivo, Eu tenho um ΔS e um ΔV positivos, isso aqui me dá um movimento progressivo. Então, progressivo. E eu tenho um ΔV positivo e uma aceleração positiva que me dá um movimento acelerado. Beleza?
E vamos aqui para a letra B, então. A letra B, aí ele coloca outro, isso, referencial para o outro sentido. Então, referencial para cá. E aí dá até para comparar, né, com o desenho que eu fiz aqui, ó. É a mesma situação, né, ó. Essa situação. Porque a bolinha continua movimentando nesse sentido, né? Então é essa situação aqui. E a primeira situação é essa situação aqui. Então dá pra gente poder comparar. Eu mostrei a folha, mas não apareceu. Então, ó, eu vou mostrar aqui de novo. Deixa eu só fazer o desenho. Então, ó, o desenho tá aqui. Então, só pra gente comparar o que eu tinha falado ali. Eu tenho, a primeira situação tem essa, né? O movimento acontecendo no sentido positivo. Então, tem o movimento acelerado. E agora tem essa situação aqui, o movimento acontecendo no sentido negativo do eixo. Seria um movimento retardado. Então, vamos só fazer de novo aqui. Mesma ideia, ó. Se você pegar, aqui eu sempre tenho 1 segundo, né, de diferença. Daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá, sempre 1 segundo, né? Diferença no tempo. E o meu ΔS também, ó. ΔS1, ΔS2, né? E aqui, meu ΔS3. A minha posição, ela está sempre aumentando cada vez mais. Então, de novo, eu tenho um movimento no sentido contrário, meu referencial ele está para cá positivo, o movimento está para cá. Então, minha velocidade ela é negativa. E o ΔS também, o que acontece? Eu estou saindo dessa posição, mudando para cá, minha ΔS também é negativa. Só a gente voltar aqui, ó. É a mesma situação dessa, ó. O referencial está para um lado, o movimento está para o outro. Então, ΔS vai ser negativo também. Beleza? Então, meu ΔS também é negativo. Então, a gente tem a velocidade negativa, o ΔS negativo. Eu tenho o ΔV também negativo, né? Porque o que acontece? A velocidade está aumentando, mas lembra que está aumentando em módulo. Né? Se ela está indo para o sentido, se a velocidade é negativa, é como se estivesse aqui, menos 30, aqui menos 60. Então, você teria, igual aqui, ó, menos 30 e menos 60. Então, quando você fizer o ΔV, ele vai dar negativo, beleza? Então, se seu ΔV é negativo, a sua aceleração também é negativa. E aí, a gente tira aqui, ó, velocidade e ΔS. Eu tenho movimento velocidade negativa e ΔS negativo, eu tenho movimento retrógrado. E ΔV negativo com uma aceleração negativa, eu tenho um movimento acelerado. Acelerado por quê? Porque a aceleração e velocidade têm o mesmo sentido. Se tem o mesmo sentido, ele é acelerado. Movimento retrógrado por quê? Porque está indo contra o referencial. Então, velocidade negativa, o ΔS é negativo. Beleza? Essa seria a questão 8. E aí falta só a questão 9. Questão 9 fala o seguinte, ó. A aceleração escalar de um móvel num certo intervalo de tempo é negativa. Então, ele está falando para mim, questão 9, eu tenho uma aceleração negativa. Sabendo-se que o movimento é retardado, qual é o sinal da velocidade escalar nesse intervalo de tempo? Então, ele fala que o movimento é retardado. Então, para ter um movimento retardado, para ter um movimento retardado com aceleração negativa, eu tenho que ter a aceleração negativa e a velocidade positiva, beleza? E aí o que ele pergunta pra gente é o quê? Ele fala que o movimento é retardado, qual o sinal da velocidade escalar nesse intervalo de tempo? Então matou, tá aqui, ó. Né? Para ter um movimento retardado com aceleração negativa, a minha velocidade tem que ser positiva. Por quê? Porque aí você tem o quê? Se é um movimento retardado, você tem que retardar o que está acontecendo no movimento. Para isso tem que ter uma aceleração no sentido oposto da velocidade. A velocidade vai ficando cada vez menor, né? No movimento retardado, a velocidade ela vai ficando cada vez menor, ela vai diminuindo. Então a ideia é tipo assim, por que é retardado?
porque vamos supor que você vai sair de um certo ponto com uma certa velocidade, e se você mantiver essa velocidade, você chegar num certo ponto com um outro lugar em 1 hora. Se você diminui sua velocidade, você vai retardar a sua chegada. Ao invés de chegar em 1 hora, você vai gastar 1h10, 1h20, 1h30, beleza? Então, essas aqui eram as questões e a explicação do conteúdo ali, as questões resolvidas. Então, beleza. Valeu.